No início e pela indicação que sempre Olá, o meu nome é Ana deram, Feijão, sou cardiopneumologista a trabalhar em Angola e estou aqui para vos dar apical. algumas Mas dicas para eu aplicarem nos confesso-vos, vossos pela minha exames de experiência, nem sempre ecocardiografia. resulta. Ou pela obesidade, ou porque os corações têm alterações funcionais de sobrecarga que fazem com que a ponta de choque seja mais afastada do que a real ponta apical, mas como nem sempre resulta, o que eu costumo fazer é, eu coloco a sonda ao nível do quinto espaço intercostal, mais ou menos ao nível da linha anterior axilar. Não, aqui onde colocamos o eletro do V5, do eletrocardiograma, coloco aí. E daí vou fazendo pequenos movimentos para descobrir o coração. Acaba por ser o termo mais certo. Deixo um espaço, subo um espaço, vou mais para as costas, venho mais para a zona frontal. Vocês vão ver que depois, com o tempo, vão conseguir ganhar a mão para irem buscar a melhor janela apical. A janela apical é, para mim, a janela mais difícil de todo o estudo ecocardiográfico. No início, quando eu comecei a fazer ecos, era aquela janela que me demorava mais tempo, uma boa janela. E agora eu passo a explicar os pormenores e o que temos que ter em conta e em atenção quando fazemos uma janela apical. Começo sempre pelo apical 4 câmaras. Devo ver bem as 4 cavidades, bem abertas, a aurícula direita, como a D, o ventrículo direito, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo. Não sei se vos disse, o índex da sonda deve estar virado para o ombro esquerdo do paciente. Quando vocês passam do parasternal eixo longo para o parasternal eixo curto, deixam a sonda nessa posição, com o índex virado para o ombro esquerdo do paciente e deslocam a sonda da zona parasternal para a zona apical assim. E o índex vai bem nessa posição. Então, o alinhamento, começam agora as especificações. O alinhamento desta janela deve ser sempre feito pelo ventrículo esquerdo. Este deve estar centrado e o mais longilíneo possível. Se o ventrículo esquerdo estiver mal cortado, o ápex vai aparecer mais arredondado. E cuidado com os cortes maus que encurtam o ventrículo esquerdo, porque quando encurtamos o ventrículo esquerdo, os segmentos que vemos como apicais não são os verdadeiros segmentos apicais. Então, depois de alinhar o coração bem, devemos alterar os comandos de forma a melhorar a nossa imagem. Podemos diminuir o setor, que é a janela que nós temos, podemos diminuir este setor um pouco mais, não neste caso, porque nós temos aqui um ventrículo grande, muito menos neste que já quase que nem vemos aqui a parede lateral, mas há corações que bem centrados nós conseguimos diminuir o setor, aumentando a nossa frame rate, aumentando a qualidade de imagem. Diminuir o setor o mais possível e ajustar a profundidade de forma a visualizarmos as estruturas cardíacas só que queremos, mas com pouca informação extracardíaca, não precisamos, faz com que haja uma maior definição da imagem. Tirar o espaço extracardíaco à volta faz com que os ultrassons não se percam por lá, quando podiam estar a ser utilizados para melhor definir as estruturas. Aumentando o coração ao máximo, subimos a frame rate e não temos desperdício da intensidade de ultrassons em locais que não nos interessam. Então, começamos por avaliar o coração a nível geral. A dimensão das cavidades, a contractilidade de ambos os ventrículos, a mobilidade e a morfologia das válvulas auriculoventriculares e o plano de inserção das mesmas. O interior das cavidades também é importante visualizar e podemos também avaliar o pericárdio, apesar de não ser a janela ideal para o fazer. Como o parasternal nos dá informação de quase todas as estruturas cardíacas, o apical acaba por ser a prova dos 9 para algumas dúvidas que possamos ter e para fazer a maior parte dos cálculos e das medições. Atenção, não é uma boa incidência para avaliar o comportamento sistólico da posição dos folhetos da válvula mitral.
Lembram-se quando falámos que os folhetos não podem passar para o lado do plano valvular mitral, ou seja, não podem fechar do lado da aurícula esquerda, por isso um prolapso nunca deve ser avaliado por esta incidência. Então, começo por estudar a aurícula esquerda. Orienta a sonda de forma a abrir bem a aurícula esquerda. Atenção, a orientação da sonda para ver os ventrículos pode não ser a mesma para avaliar as aurículas, isto é, podemos precisar de dar alguns toques ou tildes para centrar e abrir a cavidade que queremos avaliar. Coloco focos ao nível da aurícula esquerda e, se acharem necessário, podem fazer um zoom. Normalmente eu não faço. Antes de frisar a imagem, frisar é parar, para fazer os cálculos de volume ou da área, observo o interior da cavidade. Vejo bem as paredes, vejo se tem alguma imagem ecogénica ou estrutura diferente, como por exemplo uma falsa membrana. Antes de fazer as medições, avalio bem os limites da cavidade em movimento, para depois não incluir as veias pulmonares na medição da aurícula. Em seguida, podemos realizar 4 medições. 2 medições lineares, uma transversal, que é esta, e uma longitudinal. Podemos realizar a medição da área e realizar a medição do volume. Sendo que a área e o volume se calculam de igual forma e são mais sensíveis para o real tamanho da aurícula esquerda, tendo em conta que na sua medição incluem várias medições lineares calculadas automaticamente pelo aparelho. A medição longitudinal deve ser realizada do plano valvular mitral, numa linha paralela ao septo interauricular até ao teto da aurícula esquerda. E a medição transversal deve ser medida desde a porção média do septo interauricular, numa linha paralela ao anel mitral até à parede lateral da aurícula esquerda. Tanto a área como o volume da aurícula devem ser calculados em telesístole, na frame exatamente antes da abertura da válvula mitral, ou seja, quando a aurícula está mais cheia, fazendo um mapeamento do endocárdio da parede auricular, excluindo a área abaixo do anel mitral, ou seja, entre os folhetos e o anel, e a câmara de entrada das veias pulmonares. Não se esqueçam de avaliar o volume indexado à superfície corporal. Em seguida, avalio melhor a válvula mitral. Coloco o foco ao nível do mitral e vejo como abrem os folhetos, se tem alguma massa ou estrutura apensa ou alguma calcificação. Depois de avaliar a válvula mitral por bidimensional, coloco a cor em cima, chamo a janela do Doppler cor, baixo os ganhos gerais por bidimensional e o tamanho do setor de forma a ficar a válvula no meio e consigo perceber a dinâmica do fluxo diastólico e da regurgitação. É raro não haver regurgitação, nem que seja um jato muito pequenino central. No entanto, neste último exemplo, podemos ver uma regurgitação importante, muito excêntrica, que acompanha a parede livre da aurícula esquerda a atingir o teto auricular, com um efeito característico chamado efeito de Coanda, que representa este movimento, este acompanhar de um fluido ao longo de uma superfície côncava. Se tiver uma regurgitação significativa, eu aproveito e calculo aqui o PISA e o volume regurgitante pelo método de PISA, mas isto já são teorias para outro vídeo. Ora, avaliada a válvula mitral, vou avaliar o fluxo diastólico mitral e esta interpretação deste fluxo é um mundo. Primeiro, mantenho a janela do Doppler cor, como é para avaliar uma zona específica, chamo o cursor do Doppler pulsado, defino a amostra para 1 a 3 mm e coloco a 1 mm da ponta dos folhetos da válvula mitral abertos, um pouco mais chegado para a parede lateral, tendo em conta que o fluxo é injetado nesta direção. Estão a ver? Aqui neste exemplo, aqui está um bocadinho mais centrado, talvez colocar um bocadinho mais para a parede lateral e carrego de novo no pulsado, no PW, para chamar o gráfico de velocidades. E vou ter um gráfico que pode ter várias aparências, como vocês veem nestes exemplos.
Tal como já referi, sempre que ativarmos o gráfico espectral, tenham em atenção à linha de base, à escala das velocidades, aos ganhos e aos filtros, de forma a termos as curvas bem definidas, com os picos presentes na zona de medição. Tal como já referi, meço a velocidade da onda E e a velocidade da onda A e meço também o tempo de desaceleração, como vemos no exemplo normal. Parâmetros estes que são úteis para avaliar a função diastólica. Ao medir o tempo de desaceleração da onda E, vou também ter a informação da área valvular mitral, pois é a mesma zona de medição do tempo de semipressão. No caso de ser um paciente em taquicardia sinusal, como podem ver no exemplo de taquicardia, ou com algum tipo de bloqueio auriculoventricular, pode haver fusão da onda A na rampa de desaceleração da onda E. Nestes pacientes não devemos medir o tempo de desaceleração. Podemos também, de forma protocolar, pedir ao paciente para fazer uma manobra de Valsalva, que é uma inspiração profunda ou fazer força com a barriga, para percebermos o comportamento do fluxo mitral com a Valsalva. Este dá-nos dados importantes sobre a função diastólica, mas não nos podemos esquecer que o fluxo mitral só deve ser avaliado 10 a 12 segundos depois da manobra de Valsalva. Para sabermos se a manobra foi bem feita, a velocidade da onda E deve ser menor que 20 cm por segundo ou diminuir 10% do seu valor basal. Em pacientes normais existe uma diminuição relativamente idêntica da onda E e da onda A, mas em pacientes com pressões da aurícula esquerda elevadas ou disfunção diastólica moderada, a velocidade da onda E diminui tanto que resulta numa descida da relação entre a onda E e a onda A, que é o caso, nós vemos aqui, do pré-Valsalva e do pós-Valsalva, vemos que há inversão da relação entre a onda E e a onda A, sugestivo de disfunção diastólica moderada. A duração da onda A é um parâmetro importante na avaliação da função diastólica, levando muitas vezes ao desempate de opiniões, mas ao contrário do que muitos pensam, deve ser avaliado com a amostra do cursor ao nível do anel mitral e não quando medimos este fluxo mitral com a amostra à frente dos folhetos, ok? Não se esqueçam disto. A seguir, também ao nível da válvula mitral, eu vou calcular as velocidades do anel mitral, outro parâmetro muito importante para a avaliação da função diastólica. Então, mantenho o Doppler pulsado ativo, mas desta vez, em vez de eu colocar à frente dos folhetos ou no anel, como foi o caso para calcular a duração da onda A, eu vou colocar a amostra ao nível do anel lateral da válvula mitral ou ao nível do anel septal da válvula mitral, na junção da parede do ventrículo esquerdo com o anel. A amostra do pulsado deve ser de aproximadamente 5 mm e os ganhos e os filtros devem ser alterados para um nível mais baixo. Ativo o Doppler decidular, é um comando específico, normalmente vem denominado como TDI, e avalio as velocidades do anel mitral. Primeiro avalio do lateral e depois avalio do septal. Eu faço assim, cada um faz como quer, não tem qualquer influência. Vou ter a onda E' e a onda A'. E sistólica, vou ter a onda S'. E vocês dizem, mas o meu ecógrafo é antigo, não tenho Doppler TDI. Ok, é assim, não é o ideal, mas não tendo o comando do Doppler decidular, o que é que se faz? Colocam a amostra em cima do anel e fazem a leitura das velocidades por Doppler pulsado, normalmente. O que é que vocês têm que fazer? Têm que reduzir a escala das velocidades. Porquê? Porque as velocidades do anel mitral são velocidades muito mais baixas do que o fluxo sanguíneo e vocês vão perceber que no meio das ondas de fluxo que às vezes podem ser apanhadas pela amostra, vocês vão ter umas ondas muito mais ecogénicas, como veem aqui, não tão bem definidas como se tivessem
o comando do Doppler TDI e a funcionalidade do Doppler decidular, mas conseguem ter uma percepção do valor do E'. O que é que acontece? O limite para o E' lateral, por exemplo, são os 10 cm por segundo. Se eu tiver um E' de 5 cm por segundo, eu vou contabilizá-lo. Nestes casos só que não temos o software do Doppler decidular. Nos casos em que o E' fica muito perto do limite superior, ou seja, dos 10 cm por segundo, eu não valorizo um E' de 11, de 9, porque realmente perde muita sensibilidade fazer uma análise das velocidades do anel mitral com o Doppler pulsado. O fluxo das veias pulmonares é um fluxo que exige algum expertise do ecografista, do ecocardiografista, tornando um parâmetro de quantificação de segunda linha. Mas se quiserem fazer um exame protocolado ou de investigação, é muito importante calculá-lo. É um parâmetro que dá várias informações para a avaliação da função diastólica e logo acaba por ser importante, sobretudo naqueles casos em que a função diastólica dá indeterminada pelo organigrama das guidelines. Normalmente, pela via apical 4 câmaras, vemos 3 das 4 veias pulmonares. A profundidade deve ser ajustada de forma a que vejamos a desembocadura da veia na aurícula esquerda. Estão a ver aqui? Está aqui a veia pulmonar. Esta é a veia pulmonar superior direita. Colocamos a amostra na desembocadura da veia pulmonar superior direita e alinhamos com o fluxo do Doppler Core. Outra coisa importante, para avaliarmos o fluxo, devemos chamar o Doppler pulsado. Depois de alinharmos o fluxo, obtemos um gráfico espectral como este. Pode ser necessário baixar os filtros, ok? É importante terem atenção não apanhar a velocidade da parede auricular e sim do fluxo das veias pulmonares. Temos 3 ondas, a onda S, a onda D, a onda S que é a onda sistólica, a onda diastólica, a primeira onda, e a onda A que é negativa. Negativa porquê? Porque na contração auricular, como é lógico, o fluxo volta para trás para a veia pulmonar. Por isso, se tiverem dúvidas, sabem sempre que a primeira onda é a onda sistólica, também basta ver a fase do ciclo cardíaco, a telesístole termina no final da onda T, a onda a seguir é a onda diastólica e depois vem a onda A da contração auricular. A via do seio coronário é uma via que nem sempre aparece, está aqui por mera curiosidade, para vocês não ficarem alarmados quando aparecer. O seio coronário é uma estrutura que desemboca na aurícula direita, que traz o sangue venoso da circulação coronária de volta ao coração. Esta estrutura consegue ser bem visualizada em alguns pacientes por esta via e aparece com uma forma tubular sobre a válvula mitral. Podemos também visualizar uma estrutura filamentosa na desembocadura do seio que corresponde à válvula de Tebésius, que não aparece aqui, mas saberão o que é quando aparecer. O septo interauricular e o septo interventricular devem ser avaliados também nesta via. Não é a orientação ideal, porque as estruturas estão paralelas aos feixes de ultrassons e pode dar artefactos na imagem e no Doppler Core, mas lá está, é mais uma informação. Os septos devem ser avaliados por bidimensional e, se surgir dúvida, devemos fazer pequenos tiltes de forma a conseguir arranjar alguma transversalidade entre a estrutura e os ultrassons. A não ser possível, temos sempre a janela subcostal que eu vou explicar no final. Devemos chamar o Doppler Core, colocar a janela do setor o mais pequena possível para melhorar a frame rate, reduzir os ganhos gerais e definir a escala de cor para uma velocidade que não dê aliasing, por volta dos 50, 60 cm por segundo. E com o setor da cor por cima da zona que estou a estudar, dou pequenos toques na sonda para ver se surge algum fluxo estranho num plano off-axis. Lembram-se, há pouco falámos? Cuidado com o fluxo da veia cava inferior, lá está. Por vezes é um fluxo exuberante que embate no septo interauricular
podem ver neste exemplo, e pode fazer turbulência do lado da face auricular direita do septo, mimicando um FOP, que é um foramen oval patente, ou mesmo uma comunicação interauricular. Se tiverem dúvidas, frisem a imagem e andem com o rato de forma a fazerem uma avaliação temporal com calma e frame by frame. Ora, o próximo passo é avaliar o ventrículo esquerdo. E apesar de já termos uma percepção de como está o ventrículo esquerdo pela via parasternal, o que é certo é que é nesta incidência que vemos a cavidade na sua totalidade. Antes de mais nada, devemos orientar bem a nossa imagem, centrar o ventrículo esquerdo no setor e abrir bem a cavidade. O VE deve estar no seu corte mais longitudinal. Devemos ver todos os segmentos, tanto da parede septal como da parede lateral. Os ganhos devem ser ajustados de forma a cavidade estar anacogénica, mas termos a definição necessária do endocárdio ventricular. E o focus? Eu costumo orientá-lo para o nível mesoventricular, mas se tiver alguma zona em que precise de melhor definição, desloco o focus para lá. E perco tempo aqui. Avalio as paredes e o miocárdio, a ecogenicidade das paredes, se há variações que nada têm a ver com os comandos técnicos, se o miocárdio está granulado, como por exemplo podem ver no exemplo da direita, a espessura das paredes, a simetria da espessura das paredes, avalio o interior da cavidade, se tem trabéculas, se tem falsos tendões, fios de eletrocatéter, como podemos ver neste exemplo da direita, se o músculo papilar está bem inserido e bem visualizado, se tem alguma massa ou trombo. Como por exemplo, é importante localizar e dimensionar o trombo, perceber como se comporta, se tem mobilidade ou se está apensa à parede, o contorno da parede, se tem fluxo no seu interior e ter uma percepção tridimensional das dimensões da massa através de outras incidências. É também muito importante avaliar a contratilidade. Se todos os segmentos contraem de igual forma, como por exemplo vocês conseguem ver no exemplo da direita, a parede lateral e a parede septal têm contratilidade assíncrona, ou se existe algum segmento que não contrai tão bem como os restantes. Pronto, de uma forma geral, a avaliação dos ventrículos é esta. Feita a avaliação subjetiva, passo para a medição da fração de ejeção. Se tiver dropouts, ou seja, zonas do miocárdio não visíveis, tapadas por artefactos ou porque não cabe na janela, devemos fazer a aquisição de outro período para não reduzirmos a sensibilidade do cálculo. Faço freeze e escolho um ciclo cardíaco. Não se esqueçam que medimos sempre todas as medições no mesmo ciclo cardíaco. Estas medições que depois são correlacionáveis, porque a função sistólica, já vos disse, é correlacionando a diástole com a sístole, esta correlação tem que ser feita no mesmo ciclo. Ora, devemos escolher a melhor frame em telediástole do ventrículo esquerdo e definir no software, no menu do ventrículo esquerdo, a medição de Simpson. E vai-nos aparecer o caliper. Devemos marcar o caliper no endocárdio ao nível do anel septal mitral e fazer o contorno do endocárdio de toda a cavidade ventricular até chegar ao anel mitral lateral. Na medição, devemos incluir as trabéculas e o músculo papilar no interior da cavidade. Ao dar o OK, o software define automaticamente o anel mitral como uma linha reta que une os dois pontos do anel mitral e lança também automaticamente um cursor longitudinal que devemos alinhar com o maior eixo do ventrículo esquerdo, ou seja, com o comprimento da cavidade. Concluído, carrego para finalizar e ele dá-nos o volume telediastólico do ventrículo esquerdo. Após medir em telediástole, faço o mesmo procedimento em telesístole. No final, o software dá-nos o cálculo da relação entre o volume sistólico e o diastólico com o valor da fração de ejeção, que, como podem ver, neste exemplo é de 33%, que é uma fração de ejeção muito baixa. O software estima um volume ventricular, fazendo a aproximação da cavidade ventricular a um cone. A avaliação da dimensão do ventrículo esquerdo deve ser apoiada no volume telediastólico, calculado por este meio,
mas indexado sempre à superfície corporal. Não esquecer que em situações de alteração da contractilidade segmentar devemos quantificar a função sistólica com base na fração de ejeção biplano, ou seja, fazer esta sequência que eu expliquei em apical 4 câmaras e em apical 2 câmaras, que eu já vou depois dizer como é que chegamos lá. Devemos também observar o comportamento dos septos, o septo interauricular e o septo interventricular, ao longo da respiração, para percebermos a interdependência ventricular, ou seja, entre os dois ventrículos, e as alterações de pressão intracardíacas. A excursão do anel mitral é o outro parâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Ele avalia o movimento apical do anel mitral, que em funções ventriculares comprometidas não é tão exuberante. Para calcular este parâmetro, coloca a parede lateral centrada no ecrã, seleciona o cursor do modo M e avalia a excursão desde o seu ponto em diástole até o seu nadir sistólico numa linha vertical. Cuidado, nós queremos é o cateto, ou seja, é uma linha vertical que vai desde o ponto da diástole até ao ponto da sístole, ok? Normalmente os softwares já têm definido, que é o MAPS, e o cursor que nos aparece não é um cursor normal, só vertical, é uma cruz, que é para nós termos a noção depois, quando subirmos nesta linha vertical, da linha que passa rente ao nadir na sua excursão sistólica. A velocidade de propagação, eu gosto muito deste parâmetro. A velocidade de propagação é um parâmetro que nos ajuda a quantificar a função diastólica. A velocidade de propagação é a velocidade do fluxo mitral no início da diástole e está muito relacionada com a tau, que é uma medida diastólica calculada por hemodinâmica, por métodos invasivos. Para calcular a velocidade de propagação, devemos colocar a janela do Doppler-Core sobre a válvula mitral. Estão a ver? Isto é um apical 4 câmaras. Temos aqui o ventrículo esquerdo, a válvula mitral e aqui só metade da aurícula esquerda. Então, o meu setor da cor fica em cima da válvula mitral. Que chama a janela do Doppler-Core, baixo os ganhos gerais do bidimensional, oriento o tamanho do setor de forma a ficar a câmara de entrada do ventrículo esquerdo no meio e eu conseguir perceber a dinâmica do fluxo diastólico logo à entrada do ventrículo esquerdo. E reduz a escala da cor para 40 cm por segundo. Estão a ver ali lateral, eu não consigo de novo chamar minha setinha, mas podem ver a escala de cor aqui em cima, está a 36.7, é o ideal para termos a noção, porque são velocidades baixas e assim temos melhor noção porque faz um certo aliasing. Em seguida, colocamos o cursor do modo M alinhado com o fluxo mitral e registamos o seu comportamento. A velocidade de propagação é calculada na rampa inicial do fluxo, como podem ver aí, está calculada, e deve ser maior do que 45 cm por segundo. O apical 4 câmaras, direcionado para as cavidades direitas, avalia as cavidades direitas de uma forma mais centrada. O ventrículo direito deve aparecer com forma triangular, do lado esquerdo do ecrã, num coração normal. A banda moderadora e o anel da válvula auriculoventricular mais apicalizado identificam esta cavidade. Então, temos aqui um exemplo fantástico da banda moderadora, que ainda não tinha conseguido mostrar como deve ser, e temos uma válvula tricúspide num plano acima à válvula mitral. Estão a ver, o plano da válvula tricúspide está aqui e o plano da válvula mitral está mais abaixo. É isto que caracteriza o ventrículo direito. Para estudar as cavidades direitas, podemos centrá-las no ecrã de forma a ficarem mais evidentes e vermos bem a parede livre da aurícula direita e do ventrículo direito, que nem sempre se consegue no apical 4 câmaras. Devo orientar a sonda de forma a que o ápex do ventrículo direito fique no centro do setor e o diâmetro basal, que é este diâmetro primeiro, logo a seguir à válvula tricúspide, seja o maior possível, evitando encurtamento longitudinal do ventrículo direito. Para isso,
É um toque muito subtil, devemos rodar ligeiramente a sonda em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e dar um pequeno tilt de forma a centrar o eixo longitudinal do ventrículo direito. Pronto, nesta incidência eu vejo bem a aurícula direita, vejo bem o interior da cavidade, onde podemos encontrar algumas estruturas anatómicas normais, que já falámos, como podemos ver, por exemplo, aqui a válvula de Eustáquio. Meço a área da aurícula direita, por um procedimento igual ao da medição da aurícula esquerda, também em telecisto. Faço o contorno da sua cavidade e vou ter a aurícula direita. Da mesma forma, meço o volume e passo para a avaliação da válvula tricúspide. Ora, na válvula tricúspide eu vejo o comportamento dos folhetos, se abrem bem, se fecham bem. A inserção, a comparar com a válvula mitral, deve inserir num plano acima e coloco o corpo para avaliar a regurgitação. Ora, chamo a janela do Doppler core, baixo os ganhos gerais do bidimensional, oriento o tamanho do setor de forma a ficar a válvula tricúspide no meio. Deve conseguir ver-se o fluxo sistólico e o fluxo regurgitante. Nesta fase costumo calcular outra vez o gradiente VDAD para calcular a velocidade da regurgitação tricúspide, que me permite quantificar a PSAP, lembram-se da artéria pulmonar, mas o procedimento é igual ao explicado anteriormente. Tenho então aqui como é para avaliar velocidade de um fluxo regurgitante, ou seja, velocidades altas, utilizo o Doppler contínuo. Coloco o cursor alinhado com o fluxo regurgitante e carrego de novo no comando CW para chamar o gráfico de velocidades. Já sabem, orientar a linha de base, a escala de velocidades, os ganhos e os filtros para termos um bom gráfico espectral. Observamos este tipo de gráfico com uma onda arredondada, negativa, que pode estar bem definida, como no exemplo da esquerda, ou esbatida, como no exemplo da direita. E atenção, volto a dizer, só devemos avançar para o cálculo da PSAP se a velocidade máxima da regurgitação estiver bem definida. Relativamente ao ventrículo direito, já falámos um bocadinho dele quando falámos dos ventrículos em geral, no início da avaliação do apical 4 câmaras, mas dar um bocadinho mais atenção ao ventrículo direito também não faz mal. Normalmente começa a sua dimensão telediastólica ao nível basal e médio, avalia-o a contractilidade e a espessura da parede, verifique sempre se não há heterogeneidade na espessura e na ecogenicidade da parede livre, cuidado com a displasia arritmogénica do ventrículo direito que facilmente passa despercebida, e avalio também o interior da cavidade ventricular. A dimensão basal deve ser calculada na máxima dimensão ao nível da câmara de entrada do ventrículo direito, no seu terço basal, em telediástolo. Esta medição é simples, rápida e fácil de calcular, mas a medição do ventrículo direito pode estar subestimada devido ao corte do ventrículo direito por esta via. A dimensão do VD ao nível médio deve ser realizada transversalmente no terço médio da cavidade direita, aproximadamente a meio do seu eixo longitudinal em telediástolo. Não esquecer que devemos indicar no relatório local da medição. Ora, neste exemplo podemos ver umas cavidades direitas muito dilatadas, ok? Com a banda moderadora bem evidenciada aqui, e neste exemplo podemos ver uma falsa membrana a aparecer aqui. Para quantificar a função sistólica do ventrículo direito, calculo a TAPS, que é Tricuspid Annular Longitudinal Excursion, que é a excursão sistólica do anel tricúspide. Basicamente é a mesma coisa que a excursão sistólica do anel mitral, mas em vez de ser da válvula mitral, é da válvula tricúspide. Calculo o S' do anel tricúspide, medido por Doppler tecidular, e calculo a fração de encurtamento baseada na área do ventrículo direito. Para calcular a TAPS, chamo o cursor do modo M e coloco por cima do anel tricúspide da parede livre. Este, lá está, deve estar alinhado com o movimento, como em A, porque a medição é dependente deste alinhamento e não como em B. Tenho este traçado em modo M e calculo a distância linear que vai do anel em telediástolo até à telesístolo. Cuidado com as medições oblíquas. Medir daqui até aqui
não é a medição. A medição é daqui, verticalmente, até aqui, ok? Para calcular o S', temos aqui, coloco o cursor do pulsado em cima do anel, também alinhado com o movimento do anel, pois também depende do ângulo. A amostra do pulsado deve ser aproximadamente 5 mm e os ganhos e filtros devem ser alterados para um nível mais baixo. Ativo o Doppler decidular, carregando de novo no comando pulsado e avalio as velocidades do anel tricúspide, muito semelhante ao protocolo utilizado para a avaliação do gráfico espectral das velocidades do anel mitral. A onda S' é uma medição que ajuda na avaliação da função sistólica do ventrículo direito, mas em casos de toracotomia, tromboendarteriotomia pulmonar ou transplante cardíaco, não deve ser valorizada. A area fractioning, que é a fração de encurtamento baseada na área do VD, não vem aqui exemplificada, é baseada numa medição em que correlaciona a área diastólica do VD e a área sistólica. Calcula-se fazendo o contorno da borda endocárdica do ventrículo direito em telediástolo e depois em telesístolo. Trabéculas, músculos papilares e a banda moderadora devem ser incluídas na área da cavidade. Passamos então para o apical 5 câmaras. O apical 5 câmaras é um apical 4 câmaras, mas com o aparecimento da aorta e da câmara de saída do ventrículo esquerdo. Temos aqui a câmara de saída e temos aqui a artéria aorta bastante ectasiada neste exemplo. Para chegar a esta via em apical 4 câmaras, eu dou um pequeno tilt anterior à sonda até aparecer a aorta por cima do septo interauricular. Nesta via, avalio a mobilidade das cuspides aórticas e os fluxos aórticos. Colocando cor por cima da válvula, consigo ter a percepção do comportamento do fluxo sistólico e do fluxo diastólico. Neste exemplo, podemos ver o fluxo sistólico com bastante turbulência e neste aqui conseguimos ver que o fluxo diastólico, a regurgitação aórtica central, ligeira, a aparecer com um aliasing mais vermelho e amarelado, tendo em conta que é um fluxo que se aproxima da sonda. Esta via também é boa para perceber o comportamento da regurgitação aórtica e até onde ela chega ao nível da cavidade ventricular. Temos aqui ventrículo esquerdo, ventrículo direito, a artéria aorta, a válvula aórtica e a aurícula esquerda. Em seguida, mantenho o cursor alinhado com a válvula aórtica, chamo o CW, o cursor alinho com a válvula aórtica, pois as velocidades aórticas, como são elevadas, convém que seja com o contínuo. Ao carregar pela segunda vez no comando do contínuo, ele chama o Doppler espectral e dá-nos um fluxo sistólico negativo, como este aqui, triangular, que representa o fluxo sistólico da válvula. Tal como já referi, sempre que ativarmos o gráfico espectral, não se esqueçam orientar a linha de base, a escala de velocidades, os ganhos e os filtros. Então, devemos escolher a opção VTI aórtica no menu das medidas e fazemos o contorno do gráfico espectral, da curva triangular. Neste exemplo aqui só temos a medição da velocidade máxima, mas neste caso, que nem é a velocidade aórtica, é da câmara de saída, temos o VTI, que é o contorno do fluxo. Então, fazemos o VTI do fluxo sistólico e assim obtemos dois valores muito importantes para a avaliação do comportamento da válvula aórtica, que é o gradiente máximo, ou velocidade máxima, e o gradiente médio. Se diagnosticarmos regurgitação aórtica por Doppler core, devemos alinhar o cursor do contínuo sobre o fluxo regurgitante e obtemos um gráfico com esta aparência, ok? Tal como na regurgitação pulmonar, não sei se lembram, é um gráfico diastólico e em forma de rampa. Devo calcular a rampa de desaceleração, estão a ver esta medição aqui, desde o ponto da velocidade máxima diastólica, no início, até à
ao ponto telediastólico, à velocidade máxima telediastólica, devo calcular esta rampa de desaceleração que me permite quantificar a regurgitação. Atenção que é importante que a velocidade diastólica máxima esteja muito bem definida. Como podem ver no primeiro exemplo, aqui, apesar de se ver bem a rampa de desaceleração, não se vê bem a velocidade máxima, então não se calcula a rampa. Temos que encontrar um exemplo mais bem definido, com boa visualização da velocidade máxima, ou concluir que o fluxo Doppler contínuo não está bem definido, o que é um parâmetro subjetivo de quantificação da regurgitação aórtica. Então, repito que sempre que ativarmos o gráfico espectral, é importante orientar a linha de base e a escala, ganhos, filtros. Eu vou repetir sempre isto. Não se esqueçam que têm que conhecer bem os componentes técnicos, os comandos, para tirarem o melhor proveito do ecocardiograma. Em seguida, avalio o fluxo da câmara de saída do ventrículo esquerdo. Ativo o Doppler Core e coloco na zona que quero estudar, que é a câmara de saída do ventrículo esquerdo. Defino focos para esse nível, ajusto o setor da cor de forma a ficar só com o fluxo que quero avaliar. Devemos baixar também os ganhos gerais, por bidimensional, e como é para avaliar uma zona específica, chamo o cursor do Doppler pulsado. Defino a amostra para 4 mm ou menos e coloco-a no local que quero avaliar, mesmo antes da válvula aórtica. De seguida, chamo o gráfico espectral, carregando de novo no comando PW. Obtenho um fluxo com este aspecto. Já tínhamos visto no slide anterior. Não esquecer que devemos orientar a linha de base, a escala de velocidades, os ganhos e os filtros, de forma a termos um gráfico o mais bonito e a curva o mais delineada possível. Faço o contorno do fluxo sistólico e o software dá-me automaticamente a velocidade máxima. Está aqui o VTI e, neste caso, até já tenho o débito cardíaco por já ter calculado a câmara de saída do ventrículo esquerdo, diâmetro em parasternal eixo curto. Ora, outra medição importante nesta via é o tempo de relaxamento isovolumétrico, que se chama também TRIV. Este parâmetro é calculado num gráfico espectral que apanha o fluxo da câmara de saída do ventrículo esquerdo e o fluxo da câmara de entrada do ventrículo esquerdo. E como é que eu obtenho este gráfico? Mantenho a janela do Doppler Core sobre a válvula aórtica, estão a ver, e alargo um bocadinho mais para incluir também a válvula mitral. Então, apanho o fluxo da câmara de saída do ventrículo esquerdo aqui e o fluxo da câmara de entrada do ventrículo esquerdo. Como é para avaliar uma zona específica, chamo o cursor do Doppler pulsado. Estão a ver aqui, está aqui a amostra. Defino a amostra para 1.5 a 2 mm, esta aqui está muito mais pequena, e coloco-a no meio dos dois fluxos, ou seja, eu tenho aqui o fluxo da câmara de saída do ventrículo esquerdo e tenho aqui o fluxo da câmara de entrada. E eu vou colocar isto num sítio onde eu vejo o fluxo no gráfico espectral da câmara de saída do ventrículo esquerdo e onde eu vejo o fluxo da câmara de entrada do ventrículo esquerdo. Então, maximizo o gráfico e o tempo de relaxamento isovolumétrico é calculado, nos ajuda a avaliar a função diastólica. Avaliamos a via apical 4 câmaras, 5 câmaras e falta avaliar a via apical 2 câmaras e apical 3 câmaras. As restantes vias apicais são importantes para percebermos a função segmentar das outras paredes e para percebermos tridimensionalmente como se comporta uma regurgitação, seja ela aórtica ou mitral, ou as dimensões de uma massa, a mobilidade de uma estrutura visualizada. Aqui eu consigo ver todas as paredes do ventrículo. Normalmente começo por fazer um varrimento. Volto ao apical 4 câmaras, vejo bem a contractilidade do septo inferior e da parede lateral anterior, que são as paredes desta via. Angulo a sonda anteriormente, de novo, para um apical 5 câmaras e avalio o septo anterior e a parede lateral anterior. De seguida, rodo para o apical 2 câmaras. Giro a marca da sonda aproximadamente 60 graus em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Nesta via, avalio a parede inferior e a parede anterior
E podemos ter acesso ao apêndice auricular, que vai aparecer aqui. É importante ver se não há sinais de massas ou autocontraste no seu interior. Para obter o apical de 3 câmaras, acaba por ser um parasternal eixo longo, com visualização do ventrículo esquerdo em toda a sua dimensão longitudinal. Eu continuo a rotação que me levou até ao apical 2 câmaras, continuo essa rotação em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até aparecer a aorta aqui. Visualizando aqui a parede latero-inferior, antigamente chamada de posterior, e o septo anterior. Volto a fazer este varrimento para avaliar regurgitações ou outras estruturas que preciso de descrever sobre a sua dimensão ou extensão. E volto a fazer novamente outro varrimento, mas para avaliar o comportamento do derrame. Não é a janela ideal, como eu disse logo no início, mas em derrames volumosos é uma incidência que nos permite avaliar sobretudo a resposta funcional, como por exemplo a variação do fluxo das válvulas auriculoventriculares. Aqui há uma variação respiratória importante na válvula mitral, o que sugere compromisso funcional do derrame, ou mesmo para ver o colapso inspiratório tanto da parede do ventrículo direito como da parede livre da aurícula direita.